Então, o principal foco de mudança começa em mim, não é no outro. Todos nós temos a tendência de achar que o erro do outro é muito pior do que o nosso. Nós falamos, não, nós somos humanos, nós erramos, mas sempre o erro do outro é muito pior. Então, quando eu comecei a entender esse versículo, eu comecei a entender que eu preciso trabalhar primeiro em mim, ao invés de desejar, ansiar, buscar, cobrar a mudança do outro. E isso abençoa os nossos relacionamentos. Todos, se todas as pessoas entendessem esse princípio de Deus, que esse ensinamento aqui é divino, abençoa a nossa vida num todo. Quantas pessoas são insuportáveis no trabalho, não conseguem ter amizades sinceras, porque elas são assim, elas cobram muito. E o pior é que elas não conseguem se ver nessa condição. Há um bloqueio. Quando você tem a madeira nos olhos, você tem a visão bloqueada. Por isso que o que você está vendo no outro pode não ser aquilo, você não está enxergando bem. E o Senhor Jesus chama essas pessoas de hipócritas. Não tem nada pior na Bíblia do que você ter uma definição dada por Deus que você é uma pessoa fingida. Quem está tentando mudar o outro sem olhar para si mesmo é uma pessoa fingida aos olhos de Deus. Eu me lembro, foi 2008, nós estávamos em Belém do Pará, eu nunca me esqueci dessa experiência. Eu estava trabalhando com um grupo de mulheres, um pequeno grupo de mulheres casadas, e focando nessa mudança do conhecimento interior, a partir do conhecimento de si mesma, ao invés de ficar apontando os defeitos do marido. Porque quando você vai conversar, você até citou ainda há pouco, né, que nós atendemos as pessoas, conversamos, e normalmente quando você senta para conversar, você escuta muitas queixas. Sempre é queixa relacionada ao outro. Todo mundo falha, todo mundo tem um temperamento difícil. E eu conversei com essas mulheres e fiz a seguinte proposta. Eu quero que vocês cheguem diante do marido, num momento bom, sem discussão, sem briga, e peça para que ele escreva uma carta. E coloque nessa carta tudo o que ele vê que você precisa mudar. Peça para ele fazer uma carta bem sincera. Lacra essa carta e nós vamos abrir aqui. Tem que ter coragem, não é? E você prometa para ele que não vai reclamar. Porque, normalmente, quando o outro aponta os nossos defeitos, nós paramos a conversa, nós reclamamos, choramos, né? A gente tenta virar o canhão para o outro lado, inverter a briga. E foi um ano de trabalho com essas mulheres, porque naquelas cartas tinham, claro que às vezes tem coisas exageradas, que é só o ponto de vista do outro, mas um pouco exagerado. Tem uma certa verdade, mas está ali numa dimensão muito grande. Mas normalmente a maioria dos defeitos que são colocados são reais. E a gente não consegue se enxergar. Então, quando o outro vem e te dá esse feedback, não é que a gente vai ser viciado em feedback alheio, nós não dependemos disso. Mas é importante você saber o que o outro pensa e não ter essa mente bloqueada para fazer as mudanças necessárias em si. Porque o que torna um relacionamento tóxico, muitas vezes desagradável, é você estar o tempo todo tentando mudar o outro. Às vezes, aquilo que atraiu no cônjuge, né? Quando estava na fase do namoro, a mulher se sentiu tão atraída por uma qualidade, ela via como qualidade, quando se casa, ela passa a ver aquilo como defeito, e todos os dias ela aponta. Então, quando nós temos esse defeito de apontar a falha do outro o tempo todo, de ficar olhando o que o outro tem que mudar, e não olhando para o que nós temos que mudar, nós somos pessoas tóxicas, nós matamos as outras pessoas, nós matamos os relacionamentos. Por isso que é tão ruim. Por isso que o Senhor Jesus fala a respeito desse versículo e do hipócrita que está lá com os olhos bloqueados e tentando tirar o cisco do olho do outro.